há algum complexo em dizer que somos os melhores do mundo em algumas coisas. Nós também temos o peixe que é o melhor do mundo e somos os melhores do mundo em muitas coisas. Exatamente. Só temos é que ter coragem de... Os espanhóis dizem que é o presunto, que é a paella, que é tudo. Exatamente. E nós não temos essa coragem. Falta-nos esse bairrismo, esse nacionalismo. Nós somos portugueses, temos que ouvir mais música nacional, temos que fazer mais coisas pelo país, temos que comer mais em português e pronto. Provavelmente passou ao lado de uma grande carreira como futebolista, mas foram os sabores e os pratos que seduziram Ricardo Costa para a gastronomia. Há 15 anos, chefe executivo do The Yetman, detentor de 2 estrelas Michelin, recebeu a sua primeira estrela aos 29. Foi o chefe mais novo a consegui-lo. E vai ser um dos coordenadores gastronómicos da próxima gala do Guia Michelin, a realizar-se pela primeira vez no Porto, na próxima terça-feira, 25 de fevereiro. Vamos conhecer melhor este homem inquieto e criativo, kickboxer e assertivo, completamente apaixonado por aquilo que faz, acérrimo defensor dos sabores nacionais, dos produtos locais e das receitas tradicionais, que aborda com um olhar contemporâneo e técnica apuradíssima e inovadora. Olá, Ricardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. À Rádio Observadora. Aqui. Muito bem, gosto muito de estar aqui contigo. Tu nasceste na Glória, diz que eu nasci na Glória, nas Aradas. De Aveiro, sim. Isto é, Aradas é tudo pertinho de Aveiro, é perto do centro. Sim. Muito bem, e vives em Cacia. Tu aveirense que és, sempre gostaste muito de ovos moles? Sempre gostei muito de ovos moles. Gostava mais quando era miúdo, agora tento controlar um bocadinho. É difícil se comer só um, não é? Mas sempre gostei muito de ovos moles. Tu, aliás, pertences à confraria dos ovos moles. A confrade de honra, ou seja, não tenho aquelas atividades anuais todas, sou confrade de honra, orgulho disso, mas não tenho as atividades. Tu próprio recomendo, na Tricana são os melhores. Aqui passa a publicidade, mas é verdade. Mas, no entanto, tu tens uma receita de ovos moles da Gaia, uma tua versão... Eles não ficaram zangados com isso? Nós colocámos ovos moles de Gaia, que era para não ferir suscetibilidades, ou seja, ovos moles são de Aveiro, exatamente, têm que ser certificados, então para não criar atritos com ninguém dos produtores de Aveiro, criámos os nossos ovos moles de Gaia, que tinha a ideia de um fruto do mar, neste caso a ostra, que ainda não há em Aveiro, criámos essa forma e fizemos os nossos ovos moles. Boa. Tu tiveste uma infância ali feliz e irrequieta na Praia da Barra, ainda eras cliente, ainda és do mercado da Costa Nova, vais lá muito, às vezes comprar peixinhos, falar com as vendedeiras. Sim, faz-me lembrar... os meus pais saíam sempre ao domingo à tarde, depois do almoço, chamavam-lhe o passeio de... não sei, já não me lembro, os passeios, não sei o que, domingueiros, uma coisa assim. E íamos sempre à praça e algumas das peixeiras ainda estão lá, são mais velhas. Então conhecem-me desde pequenino? Conhecem-me quase desde pequeno e quando vou lá sou muito, muito bem recebido e muito bem tratado. Pronto, o peixe acaba por ser quase um show, não é? Que eles compram os peixes nas lotas, não são os marinhos. Diretamente mas algumas vezes encontramos alguns produtos que são mais dali, tipo uns camarões pequenos ou uns berbigões, alguma coisa mais dali, uns caranguejos, uma coisa mais local, ou enguias, que pronto, isso aí já vale a pena. Essas vendeiras hoje conhecem-te e hoje conhecem-te como famoso? Elas conhecem-me como famoso. Viram-te na televisão, no Masterchef, no Top Chef? Dos concursos? Não, do Masterchef teve um impacto muito grande. Antes disso era aquelas notícias de Michelin, aparecia em algumas notícias ou em Aveiro. Okay. Então sempre fui muito recebido e disse, olha bem ali os chefes, também chefes, gourmet, mudou um bocadinho desde que eras o pequenino, que ias lá com o pai. Ricardinho, chega aqui, prova lá este choco. Até mais tarde. Quem é que cozinhava em tua casa? Minha casa sempre cozinhávamos todos. A minha mãe cozinhava muito bem, mas depois tínhamos que quase que nos ajudar uns aos outros. Ou seja, o meu pai, quando vinha almoçar, eu é que lhe aquecia a comida. Ou seja, eu comecei a cozinhar quase por obrigação, pai com 7 ou 8 anos, quando tinha que aquecer a comida ao meu pai, que chegava ao 12:30, tinha que lhe fazer, sei lá, cozer uma massa, fazer umas costeletas de porco, aquecer a sopa e fazia ali aquilo, montava-lhe a mesa. Já eras o família, que é uma expressão que vocês usam para... Na cozinha. para fazer a comida para o pessoal. Sim. É engraçado porque tu dizes também que a tua mãe fazia um bacalhau com natas que ainda hoje não consegues igualar, nem comeste em lado nenhum, como ela faz. Um trabalho de casa espetacular. É o meu papel. A tua avó materna fazia uma daquelas 7 maravilhas, no fundo, da culinária, aquela das chanfanas, extraordinária. Sim. Eu fiquei curioso a aguar com as sopas no pote de ferro da outra avó. Sim. Incrível. E o leitão...
é um dos teus sabores de infância, porque a tua zona também é bairrada, não é? Sim, a Aveiro pertence à bairrada, mas tu que está a falar, quer dizer, para mim era completamente normal, porque fazia parte da cultura, da geração em que eu vivi. Claro, agora que sentimos essa saudade, essa falta, que claro, que quando falamos da chanfana, do leitão, da sopa no pote, dá uma grande saudade. Não é? Claro. E os bilharacos. Tu eras uma pessoa muito irrequieta, eras um miúdo muito, muito irrequieto, e por sugestão do teu pai, começaste a trabalhar no verão, mas tu já fazias muito desporto, tu desde os 8, 9 anos já jogavas à série futebol, muito bem com os dois pés. Tinha atividades escolares, jogava num clube perto de Aradas, que era o Bom Sucesso. Nasci na Glória e joguei no Bom Sucesso. Exato. E agora estou no IEC. Está tudo indicado. Está tudo indicado. Oliveira do Bairro também não te jogaste lá? Isso foi mais no final, mas eu comecei mesmo, foi no Bom Sucesso, depois fiz camadas jovens quase todas no Beira-Mar, e pronto, depois vou parar ao Oliveira do Bairro, entre outros. E tu, entretanto, jogavas isso muito bem e gostavas desse jogo, mas tu tinhas de facto de gastar muita energia. O teu pai chegou-te a pôr também não gostava nada que perguntassem o que é que tu querias ser quando fores grande, mas o jogador de futebol era óbvio, até porque jogavas muito bem, não exatamente, sim. Jogavas bem, portanto tinhas jeito, como defesa e como extremo direito e esquerda e tal, pronto. Mas os trabalhos de verão é que era muito, muito divertido, porque tu, durante uns anos, mas logo a partir pai dos 8 ou 9... 12, não foi tão cedo, mas foi... Não, nessa idade se andava se calhar com os meus avós, eles eram agricultores, nas terras, a apanhar batatas, depois as vindimas, que são das duas coisas que eu menos gosto de fazer, apanhar batatas e vindimas, tudo o resto consigo fazer, mas depois mas a partir as oficinas das motas, mais à frente, as obras, tiveste de trabalhar nas obras. Cheguei a trabalhar nas obras, isso surge mais como potenciais profissões em que podia aprender alguma coisa e sobretudo para ganhar alguma disciplina, para tomarem conta de mim nas férias, era mais nesse gastar sentido, gastar energia, tomarem conta de mim e ter alguma coisa que os meus pais preocupavam-se, não tinham grandes possibilidades, mas ao trabalhar com 12 anos numa oficina, quer dizer, podia ser que tivesse ali um princípio carreira, potencial trabalho, para uma carreira. Assim. E até quando foi das obras, a gente pensa, foi trabalhar, mas tu foi onde ganhaste mais dinheiro, até para as tuas férias e tu adoraste isso. Sabem tudo. É verdade, eu já falei, mas gostei muito da construção, porque trabalhava ao ar livre. Na altura, como praticava desporto, eu via aquilo quase como um desporto físico, todos os movimentos, um para trabalhar o abdominal, outro para a perna, era quase um desporto físico. Foi estranho. E ainda por cima o que pagavam na altura era bom para eu fazer as minhas coisas, para tirar um bocadinho da carga dos meus pais. Tu depois entraste então pela primeira vez numa cozinha à boleia de um desses trabalhos de verão, uma sugestão do amigo do teu pai. Amigo do meu pai, que fazia uns serviços de tipo extra. Descascaste milhões de sacos de batatas e... Batatas, lavava o chão, lavava a louça. Panavas o peixe. Panava o peixe, passava farinha, ovo... Tu tinhas 17 anos, por aí. Assim. Mas ainda não foi daí que... E depois o mais engraçado, estas pessoas de facto influenciam a vida uns dos outros. Eu acho que foi uma das donas da cozinha que disse, porquê tu não vais estudar? E tu? Porque nem sabia que o curso existia. Exatamente. Porque naquela cozinha já tinha passado o chefe laborador, que foi um dos chefes da seleção, foi monitor depois, passado uns tempos, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Tinha passado outro chefe conhecido, que era o chefe Heleno. Tinha havido ali um historial de pessoas formadas nas escolas de hotelaria. E foi aí que me aconselharam, visto que eu era jovem na altura, porque é que não ia tirar um curso de hotelaria, e eu desconhecia na altura, com 17 anos, o mundo estava tão fechado para as minhas coisas, desconhecia que existia um curso de hotelaria, e pronto, a partir daí foi quando eu comecei a pesquisar onde é que havia em Coimbra, Santa Maria da Feira, mais próximo. Pronto, depois a partir daí... E tu, um bocadinho por causa dos treinos até de futebol, escolheste a escola de Coimbra. Foi. Mas depois tiveste que largar, porque aquilo ficou à séria, não foi? Foi. Eu fui para Coimbra porque tinha um contacto para poder jogar na Académica e pensei que podia jogar na Académica, e então juntava o útil ao agradável, a cozinha. Alguns amigos tinham ido para lá para outras áreas, uma série de coisas, e eu inscrevi-me na escola. Acabei por não ir para a Académica, depois fui para o Oliveira do Bairro, também foi uma experiência na parte desportiva muito boa. E depois Coimbra, primeiro ano foi um ano normal, tudo bem, mas depois, quando faço o primeiro estágio, começa a haver muita coisa ao de cima, ou seja, tive a oportunidade de cozinhar. Isto já foi no Algarve, naquele hotel no Algarve? Sim. E foi aí que eu acho que, quando me perguntam quando é que eu vi que podia ser cozinheiro, foi aí, acho que sim.
foi as dificuldades, aquela adrenalina que eu sentia, o poder cozinhar. Sabia muito pouco na altura, lembro de telefonar à minha mãe, olha como é que faz esta sopa, que amanhã vou ter que a fazer para o refeitório, era a família. Exatamente, era a família. Fazias a comida para o pessoal. Fazia a comida para o pessoal e pronto, comecei a gostar muito daquilo e fui por aí adiante. Disto tu tens uma facilidade... És muito criativo, o próprio principal, gestor máximo do Yetman dizia isso, CEO. Ele é muito criativo, inventa, o Corper também disse isso, dão-nos os ingredientes, uns sabores, coisa, e ele consegue inventar uma coisa que nós nunca nos passaria pela cabeça ligar estes sabores. E, portanto, o Ricardo é muito criativo nisso. Tu gostavas de experimentar e estavas sempre a querer saber mais e ler mais e aprender mais. É giro. A cozinha dá-nos isso, que nós aprendemos uma receita e abre-nos portas para centenas delas. Aprendemos a fazer um pudim e a partir daquele pudim podemos fazer não sei quantos pudins, não é? Com quantos sabores. E a cozinha é isso, que torna-se apaixonante por isso, por essa diversidade de coisas que tem. O que é que tem de tão único a arte da cozinha, Ricardo? É só a beleza do empratar ou tem muito a ver com sabores? Há várias fases. Não? Tem esta fase de aprendizagem que nós estamos a falar, que é como começa-se a gostar da profissão, apaixonamos pela profissão, pesquisamos, estudamos e aprendemos e nunca sabemos nada, porque estamos sempre a aprender. Sim. Esta é uma fase, depois tem uma parte que vem a seguir, que é a parte criativa, ainda como cozinheiro, e depois chega uma parte que estou agora que tem um bocadinho de toda a vida. Gestão, não é? Também. Agora é gestão, pura e dura, não é? Agora sou como e tu aprendeste isso de vários chefes diferentes, a parte da culinária propriamente dita, a parte da gestão, passaste em várias casas, aprendeste um bocadinho. Exatamente. Esses dois lados, gostas igualmente dos dois? Gosto muito dos dois. Eu acho que não fazia sentido na minha vida ser só o chefe de 2 estrelas Michelin e não ser o executivo do Yetman, ou só o executivo e não ser os dois. Ou seja, dá-nos para acordar de manhã, para termos a vida que nós temos que ganhar prémios, temos que nos sentir felizes e temos que fazer coisas, umas que complementem as outras e a gestão e esta formação com esta criatividade e com a parte dos restaurantes gastronómicos, as duas complementam-se e eu, sem as duas, acho que não conseguia. Ainda te divertes a fazer o que fazes? Porque houve um clique na tua vida um bocadinho a dizer isto está a ser, esta pressão e as estrelas e tudo, muita pressão, já lá vamos, mas houve uma altura que disseste, não vou estar tão preocupado com isto, eu vou divertir-me, mudar o esquema, se calhar tirar os almoços, fazer não sei o quê, e depois passei-me a divertir o que eu... E então aí veio a segunda estrela, quer dizer, como que quando eu me descontraí um bocadinho desta pressão... ainda hoje te divertes a inventar receitas? Sim. Essa parte ainda é gira, ainda é bonita. Essa é a parte mais bonita. Agora, temos de criar condições para a ter. Ou seja, temos de criar um ponto de felicidade interior para estarmos felizes, para poder estarmos divertidos, para sermos criativos. Exatamente. Numa parte mais aborrecida, eu não consigo fazer isso. Tem que haver os momentos certos para que isso aconteça. E depois a parte de me divertir, basicamente, é o serviço que eu faço no restaurante. Sim. Ou seja, passa a parte burocrática na cozinha durante o dia, com a parte da gestão, com reuniões... Tu chegas, tens logo uma travessa cheia de coisas que tens de experimentar. Para ver se está tudo ok. Depois retificar o que for preciso, molhos, coisas... Exatamente. E essa parte é onde me divirto, digamos assim. Exatamente. Costumava até dizer que era o meu spa, porque apesar de ter toda aquela pressão e toda aquela responsabilidade, eu sei que está tudo tão organizado, tudo tão afinado, que depois vêm os clientes à cozinha, e depois falamos, depois temos as fotos... Esse feedback. É muito bom. É gratificante, não é? É muito curioso também, uma coisa muito boa que tu tens, duas. Uma é dizer que é tão importante ler Maria de Lourdes Modesto, que acho que nos deixou há 2 anos e meio, infelizmente, ou também ler sobre cozinha molecular. É preciso a gente ter um bocadinho essa noção da técnica de tudo. E és um grande entusiasta, portanto, da gastronomia portuguesa. O que é que nós temos, de facto, de melhor, como comparas com outros países? Além do peixe, por exemplo, diz que o nosso peixe é talvez o melhor do mundo. Não sei se é ou não. Nós às vezes temos algum complexo em dizer que somos os melhores do mundo em algumas coisas. É fácil dizer que o Ronaldo é ou foi. Exatamente. Mas nós também temos o peixe que é o melhor do mundo e somos os melhores do mundo em muitas outras coisas. O queijo da Serra, ainda agora em França, ganhou o melhor queijo do mundo. Muitas coisas. Só temos é que ter coragem de... Os espanhóis dizem que é o presunto, que é a paella, que é tudo. Exatamente. E nós não temos essa coragem. Falta-nos esse bairrismo, esse nacionalismo. Nós somos portugueses, temos que ouvir mais música nacional, temos que fazer mais coisas pelo país, temos que comer mais em português e pronto, esse é um bocado o princípio, não é? Portanto, isso é uma coisa que ainda não aprendemos a fazer bem. No geral, promovermos. Estamos a mudar.
Estamos a mudar. Acho que a nível geral, cultural, acho que estamos a mudar. Há 10 anos ou 15 atrás não se via isso. A nível de culinária, de cozinha, de gastronomia, o que é que os portugueses fazem melhor que os outros, que os franceses, que os italianos, que os espanhóis? Eu acho que a história toda que nós temos, de tanta gente que passou por este país pequenino, deixaram tanta tradição, tanta coisa. E tantas especiarias e tantas coisas, não é? Ingredientes, técnicas, os garuns, que toda a gente fala. Tínhamos garuns aqui, outros exemplos. Os garuns é o molho do peixe dos romanos. Há 2000 anos que se fazia em Troia. Exatamente. E fazia está a voltar agora em para Matosinhos. Engraçado. Há tanta coisa que ficou no nosso país, tanta história, tanta tradição, tanta diversidade gastronómica de norte a sul num país tão pequeno, que isso é o que nós temos de diferente. E no dia que nós conseguirmos cozinhar em português, interpretar tudo isto como eu acho que deveria ser, misturar o fine dining com o tradicional, eu acho que temos um país, é o futuro, e vejo uma das cozinhas com mais potencial no mundo. Portanto, isto dizer que a gastronomia portuguesa é uma das melhores do mundo não é bem um mito. Pode ser verdade se nós quiséssemos muito. Pode ser verdade, eu acredito que sim, nos próximos anos. Da tua vida profissional, tu trabalhaste em Portugal Continental, na Madeira, em Espanha, em Inglaterra, depois da tua faculdade estiveste neste Olaria, tiveste uma experiência que não correu bem e tu não falas disso, mas eu estou convencido que deve ser Porto Santo, mas não vou falar disso. Também. Não, Porto Santo correu muito bem. Então ok. Depois passaste pelos hotéis, o Vidago Palace, o Sheraton no Porto, que abriste, até que aterraste o El Girassol, por exemplo, foi a minha importância aqui com o Joaquim Corper, o que está do restaurante Eleven. Foi um dos pontos mais importantes. Que te chama filho, acho que uma será tem mandando mensagens a dizer, meu filho, vai chegar longe, já chegaste tão longe. Tiveste um ano e meio onde foste chefe de partida. O que é um chefe de partida? Chefe de partida é chefe de uma secção, as cozinhas estão divididas por secção, eu cheguei como ajudante. E pronto, passados uns tempos fiquei como o chefe, tinha algumas consultorias, tinha que, de certa forma, promover ou gerir aquela parte, e passado meio ano, mais ou menos, fiquei como chefe de partida da parte do Socia, que fazia peixe, carnes e molhos, que eram uma das partes até mais importantes. Pronto, e aí dá-me uma bagagem completamente diferente, porque eles estavam muito à frente do que nós fazíamos em Portugal. Não se falava em estrelas, não se falava em nada, e ali já estava num 2 estrelas, num dos melhores restaurantes de Espanha. Quando eu regressei, vinha com uma bagagem completamente distinta. E aqui é que tu viste esta coisa do que tu dizias, contacto com produtos de uma gama altíssima, é tal coisa que vinha o foie gras de França, e a trufa de Alba, e a pintada de Ampúrias, era aqui? Sim. Vias assim vinha produtos que não... do local, onde originário, onde tinha maior qualidade. E pronto, e respeitava-se muito a sazonalidade dos ingredientes, ou seja, os produtos, como disse, vinham dos sítios certos, e o menu era os melhores, pensado, os melhores, o caviar do Irão, tudo, coisas extraordinárias, os pontos de cozedura muito certinhos, trabalhávamos com sonda de precisão, com timers, tudo muito já tecnológico há 20 e poucos anos atrás. Já havia aqueles as sondas que se entra pela carne para ver se quanto a carne está o peixe, é incrível. O peixe saía sempre a 47 graus e não podia sair de outra impressionante. E aqui aprendeste, no fundo, essas técnicas, os caldos, os pontos certos, os caldos certos. Complementou a formação. A formação foi, de certa forma, vaga. Foi o que foi, acredito que foi boa na altura, mas vaga para o campeonato que depois vinha aí a seguir, e acho que esta passagem por 2 estrelas e depois entender o que é que se passava ali. Falámos nesta parte dos ingredientes, mas toda a dinâmica, toda a gestão, todo o rigor, toda a disciplina que se passava ali dentro, o serviço de sala, o serviço de vinhos, quer dizer, começa a saber as coisas de uma forma, num todo, e não só o cozinheiro que faz uns bifes e umas batatas, mas até é bom, não é? É um bocadinho diferente. É muito importante isso, porque tu hoje dás muita importância a o serviço genérico, tudo, o serviço, a sala, a decoração, o que for preciso. Vocês ganharam o Platinador, por exemplo, do Yetman, quando ganharam, também ganhou, o serviço de mesa também ganhou, não é? Sim. Isso é uma coisa que tu dizes, e de facto, quando se faz uma experiência destas, que se pode estar 2 horas, ou 2 horas e meia sentado a uma mesa a conversar e a perceber sabores e a experimentar coisas, de facto, se o serviço for mau, pode estragar a experiência toda, não é? O ambiente o importante é que, no geral, a experiência seja o resultado final é o mais importante. E depois daí podemos fazer ao contrário, não é? O resultado final é bom, e vamos agora o serviço de sala, a cozinha, os vinhos. Tu, no fundo, chegaste a pensar fazer uma carreira em Londres, talvez depois Paris, e para isso foste para o The Portal, em Inglaterra, em Londres. Foi a tua primeira experiência como chefe.
como chefe foi Era um restaurante meio português? Sim, era um restaurante meio português. A ideia era fazer um wine bar e um fine dining português. Pronto, e a minha primeira experiência tinha o apoio de um chefe inglês, porque era complicado montar um restaurante todo de raiz, mais na parte das compras, das market lists, de recrutamento pessoal. Tive ali esse apoio durante aquela fase de abertura. Pronto, e foi um projeto que me marcou muito, gostei muito do portal em Londres, acho que muita gente foi visitada por muitos portugueses. Ainda existe ou já não? Não, fechou acho que era antes da pandemia. Não mas depois houveste em 2005, tinhas a tua mulher grávida, a tua primeira filha, sim. Entretanto houveste atentados em Aldgate, a 5 minutos de casa, estavas na rua quando isso aconteceu? Estava na rua. Mas percebeste alguma coisa no momento? Não, percebi, ouvi um estrondo muito grande, fazia-me quase de lembrar um andaime das obras a cair. Percebeste que tinha havido uma série depois houve qualquer coisa, não fazia a menor ideia que no metro. Cortou o trânsito todo, isolaram as ruas, a ver os helicópteros a sobrevoar as ruas, um aparato muito grande. E tu, aqui não fico descansado. Nesse dia ainda foi mais ou menos, mas com a mulher e a filha a vir e não sei o que, e voltaste. Íamos para ir morar para Londres. O projeto estava a correr bem, íamos para morar para Londres. A minha filha supostamente era para nascer em Inglaterra, e tinha outros benefícios que cá não tinha. Sim. E pronto, e tudo estava a correr bem. Depois dos atentados de 2005 fizeram-vos decidir voltar. Era muito complicado estar num país que tinha sido invadido ou tinha sido... Sim. Estava tomado pelos terroristas, obviamente. E nesse momento tão perto de casa, a 5 minutos da vossa casa. A menos 5, na Aldgate Station foi a primeira... Ricardo Costa, temos que pedir aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o Ricardo Costa. Ele é há 15 anos chefe executivo do The Yetman, detentor de 2 estrelas Michelin, e vai ser um dos chefes coordenadores gastronómicos da próxima gala do Guia Michelin, que se vai realizar pela primeira vez no Porto, na próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro. Depois de Londres, tu chegas, come-se mal em Londres. A ideia que eu tenho é que se come mal em Londres, mas se calhar quem tenha muito dinheiro pode ir a restaurantes muito bons e comer muito bem, mas não tem nada de grande fama como a Alemanha, assim, de grandes gastronomias. Norte da Europa tem bastante variedade, é muito cultural a nível de indianos, temos os melhores indianos da Europa. Tem os melhores indianos da Europa, mas eu acho que tem a ver muito com os preços, com as rendas, com as matérias-primas, com o staff, que faz com que haja um descer de nível de qualidade. É só fish and chips. Fish and chips, tem outras coisas. Mas a nível de produtos, a nível de mercados é bastante interessante. Ok. Vieste em 2005, estamos agora em Chaves, Vidalgo Palace, e depois Amarante. Foste ano e meio executivo no Largo do Paço, na Casa da Calçada, em Amarante, que tinha uma estrela Michelin, que o chefe José Cordeiro tinha ganho, e quando tu entraste, perdeu a estrela Michelin. E aí o mundo desaba, e todo o negócio desabou, aquilo ficou vazio. Foi uma altura complicada quando tu entraste. Eu tive 3 anos e meio, eu não sei se disse 1 ano e meio, disse 1 ano e meio na tua entrada, e depois 2 anos como chefe executivo? Tive 3 anos e meio como responsável da Casa da Calçada. Cheguei em 2006, em setembro, a meio de setembro, final talvez, e no final de novembro, quando saiu o Guia Portugal-Espanha, sai a notícia e perdeu-se a estrela. Para mim, quer dizer, não sofri tanto porque não tinha muito a ver com a historial na casa, depois senti o sofrimento que foi das pessoas. E depois no ano seguinte, 2007... Porque o impacto é brutal. As pessoas deixam de ir. Até alojamento perdeu. Mas antes disso tinha sentido o descontentamento das equipas, da equipa de sala, da equipa de cozinha. Foi um bocado desmotivante para as pessoas. E no ano seguinte, 2007, então aquilo acabou. Depressão total. Foi o pior ano da minha vida como cozinheiro, como profissional. Já chegaste, viveste, por isso é que tu tens valor, porque estiveste no fundo do poço outra vez. Quer dizer, eu tive que aprender congelados e tinhas uma filha bebé e tinhas... Foi complicado todo esse 2007, 2008, até que houve um dia em que vocês recebem tu assumiste aquilo, mãos à obra. Já assumi logo quando fui para lá. Não fui tarde demais, devia ter ido um bocadinho antes, mas eles compreenderam as limitações. Eu estava em Bidaga e não queria sair antes, porque estávamos em época alta, então esperámos para o final da época, então terminámos o meu contrato, depois começo em Amarante, pronto, perdemos a estrela, e depois houve um trabalho de 2007, 2008, muito grande, para recuperar sobretudo clientes, para a fama e novamente para pôr o restaurante a funcionar. Exatamente. E até que recebem a visita de um inspetor. Como é que sabiam que ele ia?
Quer dizer, não é suposto os inspectores do guia serem anónimos ou visitarem anonimamente, mas há aqui ali não sei onde que alguém dizia, não, houve um dia que souberam que ia um inspetor do guia Michelin. Não, havia alguns, nós não soubemos antecipadamente, nesse dia que detectámos que, ou porque se calhar se apresentou... Porque só tinha uma coisa a dizer... Não. Nesse dia, eu acho que sei onde é que vai chegar com a dica, mas pronto, foi em 2008. Tinha pensado em sair da Casa da Calçada porque realmente não estava a achar que aquilo não estava a funcionar bem, e logo no início, fevereiro, março, tem um senhor que suspeitámos que depois mais tarde constatámos que era inspetor, que deixou uma palavra de apoio, de entusiasmo para, se calhar estás a fazer um bom trabalho, nada de vais ganhar ou não vais ganhar estrelas, mas... estás a fazer um bom trabalho. Mas sem dicas? Sem dicas. A vossa sopa não façam tão... Isso não. Esse género não? Não. Okay. Mas foi só de incentivo. Um comentário, sim, de incentivo positivo, que depois, na altura que me passou pela cabeça poder abandonar aquele projeto, eu pensei, não, se calhar este ano pode ser o meu ano. Exato. E mais vale eu ficar mais um tempo. Se calhar, e de facto, ele ficou encantado, vocês, e de facto recuperaram a estrela, não é? Aí foi a tua primeira estrela em 2009? Foi de 2008 para 2009. E tinhas 29 anos? Na altura, o mais novo a recebê-la, o chefe mais novo a ganhar. Não se falava muito da Michelin nessa altura. Ganhar a primeira estrela ia-te matando, não estavas preparado. Tiveste um ataque de pânico, crise de ansiedade. Eu sonhava, ou seja, pensava, trabalhava para aquele objetivo, mas não tinha noção do que é que aquilo podia trazer a nível de mediatismo, porque nunca tinha visto nada igual em Portugal. Então, primeiro quando sai a estrela, quando me dizem, é o Eduardo Calvão que me diz, num dia de manhã, já sabia no dia anterior à noite, diz no dia de manhã, e a notícia só ia sair no dia seguinte. Ou seja, daquele dia de manhã até o dia seguinte... Ou não? Contaste logo a muita gente? Não contei a ninguém, contei só ao meu chefe pasteleiro e não sei a mais quem, talvez à minha esposa. Sei que contei a 2 ou 3 pessoas e fiquei naquele sofrimento até o dia seguinte. Confirmarem. No dia seguinte, quando me levanto, vou logo ao quiosque comprar um jornal e pronto, e vi a notícia. E depois, não estava preparado para aquele mediatismo. Os canais de televisão todos em cima, tudo o que é comunicação social, entrevistas, fotografia, tudo, que eu nunca tinha vivido aquilo, tinha escolhido a profissão para estar no meu canto, não chatear ninguém e que não me chateassem a mim, e de repente a Casa da Calçada é invadida com isto tudo, e a Casa da Calçada depois voltou ao que era, não? De facto, dizes-te, na altura tomei imenso café, transpirei imenso, troquei 4 vezes a fralda, com nervoso, mas de facto foi o clique que a tua carreira precisava, essa estrela de Michelin, veio na altura certa. Bem, na altura, confirmou que... Eu acho que foi muito importante na altura para o trabalho que eu estava a fazer, que estava um bocadinho escondido, ou seja, tinha outros chefes já mediáticos na altura, e apareço ali com a primeira estrela, com este mediatismo todo. Pronto, acho que foi um marco importante na minha carreira como chefe, não é? Muito bem, estamos em 2010, do Yeatman, aqui aparece já há quase 15 anos, chefe executivo, neste restaurante gastronómico, e também, se não me engano, nos outros, de Orangerie, não sei o quê, também. Eu sou o chefe executivo, tomo conta e também do bar, tudo que é comida do snacks, hotel. Tudo. Em Vila Nova de Gaia, já conquistaste lá 2 estrelas, apostas muito na sazonalidade dos produtos, na sustentabilidade, tirando aquelas coisas obrigatórias como o caviar ou as trufas, o resto tenta que sejam mesmo coisas da altura e da região, sim, quando possível, não é? A sazonalidade é das coisas mais importantes que nós temos. Cada vez importam menos coisas. O produto é mais barato e de melhor qualidade. E tu conheces, não é? Claro, exatamente. E apostas muito nas raízes de gastronomia tradicional portuguesa, receitas tradicionais, mas com uma abordagem contemporânea, isso é muito curioso. É muito engraçado, porque em 2010, quando te convidaram, tu primeiro recusaste. Não, mal sabias tu. Era muito quis difícil fazer a carreira ali. E abrir um projeto novo, depois de ter ganho uma estrela, e eu queria aproveitar aquele momento da estrela. Até porque o Yeatman estava a nascer, quer dizer, tu não tinha história, tu não querias dizer... Conhecia um bocadinho a família, depois eu já conhecia um pouco a família, algumas pessoas sérias que estavam por trás de tudo isto, mas na altura, quando me foi apresentado, eu não sabia, ou seja, um risco muito grande, sair de um projeto com uma estrela que eu conhecia, estava lá há 3 anos e pouco, e como uma coisa que ia aparecer... que queria ter um restaurante gastronómico, mas que falava mais de rentabilidade do que de qualidade, não é? Depois aquilo para mim foi um bocado... Mas pronto, depois à segunda aquilo andou. Ficaste obcecado em conquistar a segunda estrela, na altura estavas,
Porquê? Porque era muito importante confirmar que, de facto, eras muito... Não, antes disso, eu só queria dizer que eu, quando saio da Casa da Calçada, na segunda vez que eu aceito, foi passado 3 ou 4 meses, voltaram-me a abordar, e é nessa altura que me referiu na primeira parte, que eu tinha uma filha de 4 anos, praticamente não me conhecia, eu ia à casa de vez em quando, sentia um grande, sei lá, transtorno da minha esposa, a minha filha não me conhecia, sentia era quase mãe solteira, familiar. Eras um pai ausente. Era um pai ausente, claro. Ainda sou, mas era mais, acho eu, e achei que não fazia sentido esta história de ter estrelas e ter não sei o quê, e estar a abdicar de coisas mais importantes na vida. Claro. Depois teve uns atritos com a direção, de mais não sei o quê, eu cansasse 3 anos e meio para um jovem de 29 anos, e então há esse quebrar de relação. Sim. Isto é a verdade. Portanto, facilitou a tua ida para... E quando entro no Yateman, o meu objetivo era voltar a ser chefe executivo, ter um gastronómico, tentar fazer a gastronomia que eu gostava e depois, se pudesse, trabalhar para essa estrela. E tive todas as condições desde que cheguei. As cozinhas já tinha sido eu que tinha ajudado a montar. Já tinha as cozinhas que eu queria, os layouts que eu queria, estava tudo desenhado para mim. Exato. Só que ainda não tinha dito que sim. E depois, quando aceito, e pronto, tinha todas as condições para... Mudou um bocadinho a tua forma de trabalhar? Acalmaste depois de perder essa pressão da... Mas não foi de início. Isto foi não, mas depois abrimos em 2010 e estou a dizer que acalmei em 2014. Mas manter este nível cria uma pressão diária. É. Isso deve ser, deves sentir isso com certeza. Tu mudas a tua lista no Yateman de quanto em quanto tempo? Nós estamos agora neste momento na parte criativa, estamos a trabalhar no menu, criamos o conceito para este ano e depois vamos ajustando à sazonalidade dos produtos. Quando chegar a maio, junho ou julho vamos ter o tomate, depois vamos ter determinado ingrediente, temos depois maçãs, depois a pera, o diospiro, agora a laranja sanguínea, vamos alterando em função, mas o mais importante é a base do nosso conceito para este ano. Mudamos alguns snacks, pronto, nós temos de ser criativos, mas temos também de ser muito consistentes. Então, antes de criar algo novo, o prato tem que ser testado, uma parte em laboratório, depois outra parte tem que ser testado com clientes, normalmente é no wine dinner, às quintas-feiras, nós temos nos jantares bíblicos, nós temos com os nossos parceiros. São sempre os mesmos que testam mais ou menos o prato sim. E dizem avance. Faço para 50 pessoas, depois vou perguntar o que é que acharam deste prato. É bom, não é bom, pode funcionar ou não para o restaurante. Alguns pratos funcionam melhor para 50 e outros não funcionam para 50, funcionam só para 5 e vice-versa. Então temos que testar essas coisas todas antes de lançar. A terceira estrela, nunca conseguida por um restaurante português, é uma ambição? Depois destes anos nunca foi obsessão. Eu acho que Sim, o meu objetivo de carreira, a determinada altura, era 2 estrelas. Falou também dessa parte, ou seja, até 2014, depois de ganhar a primeira estrela no Yateman, eu senti-me obcecado por a segunda. Acabei, não digo matar, mas cansar equipas, perder equipas, eram conceitos diferentes. Claro. E a determinada altura... algumas coisas que mudam na vida e a partir de 2014, início de 2015, é quando surge essa maior tranquilidade no trabalho, quando me começo a divertir com aquilo que fazia, mudamos pessoas, mudamos conceitos e pronto, e em 2016 então quando surge então a segunda estrela. Esta ideia há uns anos, há 5 anos, disseste numa entrevista que a propósito de abrir um restaurante em nome próprio, disseste, não tenho tempo, nunca conseguirei ter um restaurante com este nível, nós não temos essa capacidade. Em Espanha as câmaras, por exemplo, apoiam muito os chefes porque sabem que traz gente, e é verdade, já há muito turismo gastronómico, não é? Como tu notas isso, então tu. Mas este Miramira, por exemplo, que abriu, se não me engano vai fechar este ano. Fechou. Já fechou. Vai fechar agora, sim. Que era em teu nome e sonhas, um dia gostava de ter, em Aveiro, por exemplo, eu gostava de ter um restaurante também em meu nome, especializado em peixe, por exemplo, ou nas ostras, que são os melhores do mundo. Isso é um sonho que ainda tens, ou tens exclusividade com o hotel e não podes fazer mais nada fora? Posso fazer fora, limitado, mas tenho exclusividade com o hotel, limitações, fazer fora. O Miramira era um restaurante, um projeto muito próprio, muito pensado para o público nacional. Era no UAU, ali no quarteirão dos museus, em Gaia. Sim. Lá perto. Entretanto, resolvemos fechar, eventualmente, se tivermos que reabrir daqui a 1 ano ou 2, está em cima da mesa. Acho que no geral, o conjunto de restaurantes teve que se ajustar e o Miramira estava ali no meio e pagou um bocadinho por tabela, mas é um projeto muito, muito ambicioso e muito bem conseguido e que me deu um gozo muito grande fazer um fine dining diferente, com preços mais justos e mais quem me dera ter vindo aqui antes para poder promover o Miramira. E acho que
para o público nacional merecia isto, um restaurante com um preço mais baixo, com uma boa qualidade, em que o chefe é o mesmo e que o resultado final é quase semelhante. Quase igual. Tu tens fama de ser muito exigente. Antigamente gritavas muito e tal, mas já não. Entretanto as coisas acalmaram, estás no outro espaço. Primeiro agora, se gritasse muito, era processado e tinha... não. Exato. Mas o início era um mundo pesado, era um mundo complicado. Chegaste a trabalhar 16 horas e eras abusado de todos os lados e mais algum, quer dizer, antigamente. Mas esse mundo já passou um bocadinho. O mundo já passou. O chefe, na altura, os chefes geriam e lideravam através do cansaço. As pessoas trabalhavam 15 a 16 horas, no dia seguinte estavam cansadas. Claro. E o chefe conseguia, de forma... humilhavam os cozinheiros. Temos histórias, já vimos vídeos e filmes de coisas que eram assim. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é exatamente o oposto. Nós tentamos fazer briefings de manhã, briefings à noite, para que a saúde mental dos nossos cozinheiros esteja bem. Tratamos como cozinheiros de alta competição, que preocupamos se eles dormem bem, se comem bem, com tudo, para que eles possam fazer... felizes com o trabalho. Já não é aquela coisa de terem que recorrer a drogas para... Já ouvi casos esses aqui, cozinheiros a dizer isso. E sempre tiveste que fazer muitas pausas para o café. Tu dizes, para o café, adoras café, mas não era tanto pelo café, era para fazer pausas. Entretanto, bebi tantos cafés que agora deixei de tomar café e bebo descafeinado nas mesmas pausas do café, basicamente. Okay. Trabalho 1 hora, 1h30, não na hora de serviço, mas durante o dia, e acho que tenho aquela necessidade de fazer uma pausa. Podia ser outra coisa qualquer, podia-me sentar, podia falar com alguém, um telefonema, mas faço termino aquela tarefa e gosto de fazer a pausa, tipo como reconhecimento. O amuse-bouche. Quase. E depois tomava o meu café, mas depois chegava ao final do dia, eram 10, 12 cafés, e às vezes era difícil dormir com tanto café. Se fosse de manhã, se calhar ias fazer kickboxing, que é uma coisa que ainda fazes hoje, ou não? Continuo a fazer, de momento tive uma lesão no pé, mas estou a recuperar, mas faço há 10 anos e faço nesse âmbito da saúde mental. Acho que nós temos que fazer coisas que nos fazem sentir bem, coisas diferentes do nosso dia-a-dia. Encontrei no kickboxing, como encontrei nos meus cães, que nunca falei deles, ou não aparece em determinadas histórias, ou andar num Range Rover de 94, no meio de lá do Baixo Boga, a passear os cães. São coisas que realmente me dão muita energia para o meu dia-a-dia, assim como o kickboxing. Não é arte marcial, não é o conjunto de fazer uma coisa diferente com as equipas que estão envolvidas e a prática do desporto que nos traz uma maior felicidade. Claro que sim. Tu tens uma filha de 19 anos, para aí? 19 anos. E o filho com 10? Faz 11. Eles já cozinham alguma coisa? Eu acho que o meu filho ainda não assumiu, mas eu vejo ali qualquer coisa que ele vai pôr lá a mão, mete a mão na comida, vai provar, vai mexer, gosta daquilo. A minha filha, como está na faculdade, gosta de fazer as coisas dela, mas não é muito sofisticada. Gosta de ter o espaço dela, a liberdade dela, desenrasca-se, toda a gente sabe cozinhar lá em casa, mas não vejo nela um futuro nesta área. O meu filho, de vez em quando, fica a pensar, porque ele vai lá mesmo meter o dedo nas coisas e gosta de estar ali a mexer e olhar para as coisas. E ele é muito expressivo. O teu vídeo às vezes diz, isto estava muito bom. Quer dizer, nota-se que ali uma apreciação. Sim. Quando tinha 8 ou 9 anos já dizia isto. E o teu filho também já criticou uma vez, foi comer com vocês e criticou num restaurante onde tu fizeste uma carne e disse, esta carne não se percebe como é que o pai faz. Que em casa comemos carne tão boa e o pai faz isto aqui. Foi uma coisa que custou imenso. Foi curioso essa história, que foi num dia, foi em 2016 mais ou menos, foi um domingo, e nós tínhamos um cliente suspeito e pensámos que era um inspetor. Eu fui fazer o serviço, então para elas não ficarem sozinhas, foram comigo, então jantaram lá numa mesinha ao canto. Sim. Fiz o menu todo e depois servimos uma vitela e um aipo, acho que era um aipo, uma coisa assim, um prato super refinado, e depois a minha filha falou para a minha esposa, disse, o pai faz carnes tão boas em casa e esta é o quê? É que isso é bom. Aquilo marcou-me bastante, e foi a partir daí que depois pensámos no leitão. E o leitão é uma das coisas, é um dos teus pratos preferidos, e tu és da Bairrada também. E mesmo nestes restaurantes agora, super fine dining, arranjas maneira de pôr leitão, a casca super crocante, sem osso nenhum. O leitão é quase um resumo quase da minha vida, mas um prato que consigo exprimir ali tudo o que é histórias de infância, de familiares, saudade, de tudo, não é? E de Bairrada, região de Aveiro. E consegui fazer o leitão como nós conseguimos fazer. Foi um processo muito longo, ou seja, eu faço leitão desde sempre, há 20 ou 25 anos, mas esta receita vem há 4 ou 5 anos e foi um processo muito complicado para conseguir apurar e chegar lá.
Incrível. Agora vai ser esta gala Michelin, na terça-feira, 25 de fevereiro, neste centro de congressos da Alfândega. Tu és um dos 3 chefes organizadores, não é? Tu, com o Rui Paula e com o Vítor Matos. Já sei que vais cozinhar uns cogumelos com lavagante e um pregado. Vamos fazer Cada um faz 2 pratos, não é? Cada um faz 2 pratos. São 9 chefes. Como é que isto decorre? No fundo, é durante o almoço? Não, é durante o jantar. Tem a gala primeiro. Existe a gala. Deverão ser para aí 2 ou 3 horas com a gala, com todas as apresentações, e depois daí há a passagem de uma sala para a outra, onde temos a parte dos jantares. Cada chefe vai fazer 2 pratos, tem um corner onde vão estar lá as equipas, tem um back-office onde vamos preparar alguns pratos, e pronto, vão ter uns pratos a passar e outros naquela station. Nós vamos fazer lavagante, cogumelos e tutano, é um prato que temos no Yeatman, e vai estar seguramente agora quando reabrirmos em março. Vamos ter um pregado que tivemos no ano passado, que é o pregado com molho a abelhão pato e panceta ibérica. São 2 pratos que marcam o nosso trabalho do último ano, e pronto, são os 2 pratos que nós vamos ter. Se fosse um condenado à morte, Ricardo, qual era o último prato que tu gostavas de comer? Eu já respondi a essa pergunta e disse que era sardinhas com vinho tinto. E vinho tinto tinha que ser uma garrafa Magno, que era para distrair mais. Mas depois de ler uma entrevista do António Bourdain e de realmente estar em restaurantes de sushi, eu se calhar acho que também ia pelo sushi. Acho que o melhor chefe de sushi do mundo que me preparasse alguns nigiris, alguns sashimis, e se calhar não deixava o vinho tinto, se calhar um champanhe. A grande revolução será quando a cozinha mais simples se juntar ao fine dining. Está nas tuas mãos, eu espero que isso corra bem e que se consigas fazer isso. Ricardo, nosso tempo voou, não temos tempo a mais, mas quero agradecer muito esta tua disponibilidade em ter vindo de propósito para esta conversa. Muito obrigado, corra tudo bem então na gala no dia 25. Muito obrigado pelo convite. Bem-ajas.